Hoje você vai descobrir se existem exercícios para queimar a gordura da perna e ainda vai entender como que funciona o processo de queima de gordura e como que a gente pode otimizar todo esse processo. Fala galera do YouTube, se vocês chegaram aqui no meu canal agora e ainda não me conhecem, meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e tô aqui no YouTube ajudando você a ter um shape acima da média. Vamos começar entendendo primeiro como que funciona todo esse processo de queima de gordura, para que vocês durante o vídeo não fiquem perdidos, tá? Basicamente, quando vocês entram em déficit calórico, isso é, você começa a comer menos do que o que você gasta, os seus estoques energéticos eles começam naturalmente a baixar. Então a gente começa a ter uma baixa ali na quantidade de glicose disponível na corrente sanguínea, a gente começa a ter uma baixa nos estoques de glicogênio, porque o seu corpo ele vai começar a utilizar aquele glicogênio como fonte de energia para realizar as atividades do seu dia a dia, para realizar as atividades do seu treinamento. E aí o seu corpo começa a sentir necessidade de buscar energia em algum outro local. E é justamente nesse momento que a gente começa a ter a utilização das gorduras como fonte de energia. E quando eu falo de gorduras aqui, eu não estou falando do macronutriente gordura em si, mas estou falando da gordura que está estocada dentro do seu adipócito, dentro da sua célula de gordura, de reserva de gordura. Então, com esses níveis energéticos mais baixos, o seu corpo buscando essa gordura dentro dos adipócitos, a gente começa a ter a redução do seu corpo corporal por conta da utilização de gordura como fonte de energia. E agora a gente vai entender um pouco como que funciona essa distribuição da queima de gordura, da perda de gordura e fatores que influenciam diretamente na forma como você vai perder essa gordura e a região que você vai começar perdendo. Vamos começar falando de distribuição de gordura. Existem vários fatores que vão interferir nessa distribuição de gordura. Um exemplo muito claro disso são os fatores hormonais, como por exemplo, estradiol e testosterona. E observando por essa ótica e comparando a predominância hormonal de estradiol nas mulheres e de testosterona nos homens, a gente começa a ter um padrão de distribuição de gordura masculino e feminino. Então é muito comum a gente ver mulheres com mais gordura acumulada na região glúteo femoral e na região dos braços. Então a região ali mais próxima da perna e no glúteo e geralmente nos membros superiores. Já quando a gente observa homens com um percentual de gordura um pouco mais alto, é comum a gente ver geralmente membros inferiores e superiores com acúmulo de gordura menor e ali a região central do corpo, aquela região ali da barriga, com acúmulo de gordura maior. Isso tem a ver também com gordura subcutânea e gordura visceral, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Pensem que quantidades de testosterona e de estradiol circulantes têm influência direta nessa distribuição de gordura. E não só esses fatores hormonais, mas também muitos outros fatores influenciam nesse padrão de distribuição de gordura. Então, se você sempre teve aquele padrão de acumular gordura no local X, você vai ter esse padrão para o resto da sua vida. É algo genético seu. A gente não consegue mudar, modificar esse padrão de acúmulo de gordura. E agora a gente vai começar a falar um pouco da queima de gordura, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem não são inscritas e vocês me ajudam muito quando vocês se inscrevem no canal. Então vamos fazer o seguinte, eu ajudo vocês com os treinos de vocês e vocês me ajudam a crescer aqui no YouTube, tá? Então não se esquece e já se inscreve agora, porque se continuar o vídeo aí, vocês vão sair e não vão se inscrever. Tá, João, mas e queima de gordura? A gente consegue fazer ela de maneira direcional, de maneira localizada? E, infelizmente, nós não conseguimos direcionar a queima de gordura para um local específico do nosso corpo. E eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não consegue. Quando falamos sobre queima de gordura, nós precisamos lembrar e associar isso a receptores beta-adrenérgicos. Eles são responsáveis por receber neurotransmissores que vão sinalizar esse adipócito e desencadear um processo de lipólise para quebrar esse adipócito e assim liberar substâncias que estão ali dentro na sua corrente sanguínea. A partir daí elas são utilizadas para diversas coisas dentro do seu organismo, mas a principal é a oxidação dessa gordura na respiração, por meio da respiração celular. Porém, quando a gente fala de queima de gordura localizada, o grande problema é os receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, eles se distribuem de maneira diferente. Então o que vai acontecer é, na maior parte dos casos, você tem facilidade em acumular gordura em uma região e tem facilidade em queimar gordura de outra região. Então é muito comum vocês observarem num processo de emagrecimento que aquela região que já acumulava menos gordura
ela vai secando primeiro e aquela região com mais gordura, ela vai ficando por último e te dá até um certo trabalho a mais para você perder a gordura daquela região. E não é colocando exercícios a mais para aquele grupo muscular ou para aquela região do seu corpo que você vai conseguir estimular a lipólise ali naquela região a mais do que o que ela seria estimulada. Lembra que eu falei, a lipólise tem a ver com muitas coisas. Então tem a ver com presença de receptores beta-adrenérgicos, irrigação sanguínea, resistência periférica à insulina, muita coisa está envolvida no processo de lipólise. E só uma série a mais, exercícios a mais, volume de treino a mais naquela musculatura e naquela região, não vai ser o suficiente para predizer onde essa gordura vai ser utilizada. Para você entender isso de uma maneira mais aprofundada, mas não só isso, entender também como utilizamos a musculação para obter resultados estéticos, sejam eles de emagrecimento ou de hipertrofia, eu desenvolvi um conteúdo digital excelente, onde eu trago bastante informação com palavras de fácil entendimento e uma didática excelente, para que você consiga entender do início ao fim como funciona um processo de utilização da musculação para finalidades estéticas. Vou deixar o link do meu e-book na descrição aqui do vídeo, se você quiser entender melhor como funcionam todos esses procedimentos, dá uma clicada e confere que o conteúdo está sensacional. João, mas eu já estou fazendo dieta, eu já perdi gordura em grande parte do corpo e essa gordura não sai nem a pau. O que eu preciso fazer para essa gordura sair? O pior de tudo é que essa resposta ela é extremamente simples e que não tem como a gente facilitar esse processo. A gente precisa avaliar de duas maneiras. Primeiro, se o seu déficit calórico ele não está tão alto, e você consegue aumentar um pouco mais desse déficit calórico diário, seja apertando um pouco mais a sua dieta, ou seja, apertando um pouco mais os seus exercícios ou seu volume de treino, a gente tem a opção de aumentar esse déficit calórico diariamente, o que vai fazer com que seu corpo precise buscar mais energia e a partir daí ele vai buscar nessas reservas de gordura que são mais difíceis de serem acessadas. Se o seu déficit calórico já está bem apertado durante os dias e não seria mais tão viável aumentar o déficit calórico, porque isso comprometeria a sua aderência à dieta ou até mesmo todo o seu planejamento, uma opção é tirar a sua refeição livre ou controlar essa refeição livre, porque quando a gente tira essa refeição livre, a gente vai aumentar o seu déficit naquele dia. E quando a gente controla essa refeição livre, então ela não vai ser mais livre, vai ser ali um refeed, a gente consegue saber também quanto de calorias a mais você vai estar ingerindo. E fazendo esse controle, a gente também pode manipular de maneira que o seu corpo precise buscar mais calorias ao longo da semana e ele vai buscar justamente onde ainda está sobrando. Uma outra estratégia que pode ser utilizada é alternar o consumo de calorias de acordo com o seu dia de treino, consumindo menos calorias nos dias que o seu gasto energético é menor e consumindo um pouco mais de calorias quando o seu gasto energético ele é maior. Isso vai fazer com que o seu balanço energético ele fique sempre mais puxado para baixo, sendo que se você mantesse essa ingestão energética um pouco mais alta nos dias que você tem um gasto menor, esse déficit energético seria menor, o que dificultaria o corpo buscar essa energia naqueles estoques de gordura que dão trabalho de sair. Uma estratégia interessante também é fazer a utilização de termogênico para poder dar ali uma acelerada no seu metabolismo e fazer com que a gente gaste um pouco mais de energia para realizar as atividades. Um exemplo muito bom de termogênico eficaz e barato é a cafeína. Então, se você não tem nenhum problema com sono, se você não tem nenhum tipo de sensibilidade, você pode começar a utilização de cafeína para ajudar nesse seu objetivo da redução de gordura corporal. O que vocês precisam entender, no fim das contas, é que para buscar essa gordura de acesso mais difícil, vai ser necessário algum tipo de sacrifício. Seja ele comer um pouco menos ao longo da semana, seja ele controlar a sua refeição livre e transformar ela em um refeed, ou seja ele tirar a sua refeição livre. Tudo isso para que o seu corpo precise utilizar aquela energia que está estocada nos locais mais difíceis de acessar. Você vai perceber que até um certo ponto o emagrecimento acontece de uma forma mais fluida e quando vai chegando em um percentual de gordura um pouco mais baixo, esse processo vai se tornando cada vez mais difícil. Isso porque ele necessita de uma aderência à dieta
ou maior ou mais contínua, para o seu corpo precisar buscar todas as energias possíveis naqueles estoques mais difíceis de acessar. Mas eu vou lembrar de uma coisa muito importante. Isso é válido para pessoas que já estão com percentual de gordura mais baixo. Homens ali entre 12 e 16%, mulheres com algo entre 16 e 19% de gordura. Se você ainda está com percentual de gordura muito alto, algo acima ali dos 25, 30%, você não precisa se preocupar com essa parte, tá? Só o fato de você se manter no seu plano dietético em déficit calórico vai ser o suficiente para que você comece a perceber uma redução de peso e uma perda de gordura, porque a gente ainda tem muita gordura sobrando, ainda tem muita energia. Então o seu corpo ele vai estar necessitando dessa energia, o que vai culminar em uma redução de gordura e de peso corporal. E isso já vai ser o suficiente para te proporcionar resultados. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você me assistiu até aqui, meu muito obrigado.